já faz um pouco mais de um ano que eu venho trabalhando com ela, com clientes de coaching, venho aplicando na minha vida pessoal, venho ensinando em diversos contextos dentro da universidade, enfim. E eu tenho visto resultados bastante positivos, então eu estou bastante entusiasmado com essa oportunidade de hoje estar aqui compartilhando com vocês, para a gente poder conversar sobre isso, apresentar a metodologia para vocês e falar um pouquinho do curso que nós vamos ter também no final do mês, no final de junho. Nós vamos ter um workshop na SIC, em Caçapava do Sul, onde nós vamos falar sobre organização e produtividade na prática. Então, nós vamos fazer uma exposição nesse momento e vocês fiquem à vontade para escreverem no chat, fazendo perguntas, qualquer coisa que surja, que sintam que precisam de uma explicação um pouquinho melhor, por favor, sintam-se à vontade para perguntar, ok? Eu vou compartilhar a minha tela. Gostaria de saber se estão conseguindo visualizar. Agora eu precisaria que alguém me dissesse pelo... Está sendo visto. Ok, obrigado, Diego. Então, essa metodologia, ela trabalha dentro de várias frentes, como vocês vão ver ao longo da apresentação. Mas, principalmente, nós vamos enfocar hoje em 7 pontos que são as coisas que talvez sejam as mais importantes para uma pessoa ser produtiva. É muito provável que todos vocês, assim como eu, pelo fato de estarmos buscando informação sobre isso, nós temos bastante dificuldade para conseguir conciliar as demandas da vida e então nos tornarmos realmente produtivos como gostaríamos de ser. Então, por conta disso, esses elementos que nós vamos falar hoje aqui, eles podem ser um diferencial, um divisor de águas nas nossas vidas, porque eles vão nos dar um norte a respeito do que é verdadeiramente produtividade e os limites reais do que podemos chegar ao nos tornarmos mais produtivos. Existe também muitas vezes uma expectativa equivocada a respeito de produtividade que nós costumamos e hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre isso, nós costumamos chamar de produtividade tóxica, que é uma percepção equivocada do que viria a ser a produtividade e o que ela pode fazer na nossa vida. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos fazer uma apresentação e depois a gente abre para perguntas, ok? Como eu disse para vocês, então, essa apresentação ela é parte dessa metodologia que nós estamos trabalhando, que é o método Proação. O workshop que vai ter aqui em Caçapava do Sul, falando sobre produtividade, ele é parte dessa metodologia. E quando a gente fala em produtividade, geralmente a primeira coisa que nos vem é a famosa luta contra o relógio, que todos os dias nós precisamos, até as pessoas costumam dizer que estão correndo atrás do tempo, correndo atrás da máquina, e enfim, uma série de coisas, de terminologias assim. E todos nós buscamos, na nossa vida, nos tornarmos pessoas que consigam ter uma obra, consigam, de alguma maneira, diante do mundo, diante das demandas do mundo, conseguirmos, ao mesmo tempo, responder essas demandas e, enfim, nos aproximarmos dos nossos objetivos, das nossas metas. Só que quando a gente fala em produtividade, muitas vezes nós acabamos nos referindo a uma forma específica de produtividade que ela revela, na verdade, uma visão de mundo. Existem 2 tipos de produtividade e a maneira como nós entendemos ser produtivo, ela revela qual a visão de mundo que nós temos. De um lado existe então a produtividade tóxica, chamamos ela assim, nós já vamos entender por quê, e do outro lado a produtividade saudável ou sustentável. Qual é a relação, qual é a diferença de uma em relação à outra? Basicamente, a produtividade tóxica, ela tem como principal objetivo gerar lucro, ou seja, ela busca
fazer com que nos tornemos mais produtivos para que, dentro desse processo, nós possamos, então, sobrar tempo para produzir ainda mais. Isso é a produtividade tóxica, ou seja, ela tem um objetivo em si mesma. Então, dentro dessa produtividade, muitas vezes não sobra tempo para outras coisas. O objetivo, acima de tudo, é gerar lucro, mesmo que muitas vezes isso seja em detrimento de outras áreas da vida que nós acabamos deixando em segundo plano. Já a produtividade saudável, ela busca integrar tudo que a pessoa considera relevante, tudo que ela coloca como uma missão de vida, tudo que de alguma maneira aproxima ela dos seus objetivos de vida, do seu propósito. Então ela também gera lucro, ela gera tempo disponível, mas esse tempo, ele não é simplesmente para produzirmos mais. Acima de tudo, esse tempo, ele está relacionado a poder investir em todas as áreas da vida. Ou seja, a produtividade saudável, ela não faz com que a pessoa apenas tenha lucro, fama, reconhecimento dentro da sua área de atividade profissional. Ela faz, acima de tudo, com que a pessoa tenha tempo para poder dedicar para as coisas que ela ama, para as pessoas que ela ama, para as atividades que na vida dela ela considera importantes e que, de alguma maneira, vão conseguir equilibrar a energia dela para ela poder continuar sendo produtiva. Enquanto que a produtividade tóxica, ela geralmente ela desconsidera os outros fatores que nos tornam produtivos. Ela considera que tempo é o nosso principal recurso e, a partir disso, se me sobra tempo para poder produzir mais. Quando nós falamos do método Proação, obviamente nós estamos nos referindo a esse segundo modelo de produtividade, a produtividade saudável, porque ela é sustentável através do tempo. Enquanto que a produtividade tóxica, em algum momento a pessoa ela acaba tendo que parar aquilo ali, que diminuir o fluxo daquilo ali para poder atender a outras áreas da vida. Enquanto que na produtividade saudável, não. A pessoa ela gera um ciclo de positividade porque ela trabalha com estes 5 aspectos, ou seja, esses são os 5 vetores, os 5 elementos que entendemos que sempre precisam estar presentes para que haja uma produtividade saudável. Ou seja, para ser produtivo do ponto de vista do que estamos falando hoje aqui, precisamos também de organização, precisamos de autoconsciência, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, e precisamos de consistência. Ou seja, no momento em que nos tornamos organizados, melhoramos a nossa produtividade. Mas para nos tornarmos organizados, nós precisamos mapear onde estão os focos da desordem dentro de nós. E a gente vai voltar a falar sobre isso um pouquinho adiante. E para a pessoa conseguir mapear isso, ela precisa fazer esse processo todos os dias. Então ela se torna produtiva. E vejam que no centro de todo o processo está a qualidade de vida. Porque a qualidade de vida é o que reequilibra tanto o nosso sistema nervoso quanto o nosso sistema imunológico, para que a pessoa tenha energia para ser produtiva. Aí está a diferença fundamental da produtividade saudável em relação à produtividade tóxica. E então, uma vez entendido esses aspectos, vamos falar um pouquinho do que são esses 7 elementos fundamentais. Eu estudei muitas metodologias e todas elas trabalham diferentes aspectos da produtividade. E então, ao longo desses estudos, eu fui me dando conta de alguns padrões, fui aplicando esses padrões e fui me dando conta, então, que existia uma certa recorrência em alguns elementos. E é desses elementos que nós vamos falar hoje, ou seja, se nós entendemos estes 7 pontos e nós vamos ver que eles, mais ou menos, eles trabalham dentro de algumas temáticas fundamentais, ou seja, não são 7 temáticas, são 7 aspectos de uma grande temática que é a produtividade a partir da lucidez, a partir da clareza de objetivos, em que a pessoa consegue no dia a dia
demonstrar e efetivar para si mesma o que ela precisa fazer para ser cada vez mais organizada e mais produtiva. Então vamos lá, vamos falar desses 7 pontos, esses 7 fundamentos. O primeiro dos fundamentos não poderia ser diferente, que é a organização. Organização gera produtividade. Não existe pessoa que possa ser produtiva de uma maneira sustentável, ou seja, a longo prazo, a médio prazo que seja. É completamente impossível uma pessoa ser produtiva se ela não conseguir organizar a sua vida. E não se trata de organizar apenas as suas rotinas de trabalho. É muito mais do que isso. Porque nós vamos vendo que a desorganização ela dificulta a nossa produtividade de várias maneiras. Por exemplo, é graças à desordem do nosso estilo de vida que nós vamos muitas vezes perder tempo procurando coisas que nós precisamos para conseguir realizar uma determinada atividade. Quem nunca, por exemplo, ficou um tempão procurando um arquivo dentro do computador, que tem certeza que colocou aquilo em algum lugar, salvou aquilo, precisa daquilo, mas no momento que salvou, só pensou que tendo aquilo seria o suficiente. Só que a pessoa tem milhares de arquivos dentro do computador. Se ela não coloca na pasta correta no momento em que ela está executando a ação, ela vai ter um retrabalho gigantesco. E quantas vezes a gente já não fez isso de não saber onde colocou um papel, simplesmente colocou numa gaveta, guardou, e depois fica um tempão procurando aquilo para saber onde é que está e precisa daquilo e o tempo passa e a pessoa perde muito mais tempo do que se ela tivesse, entre aspas, perdido 1 ou 2 minutos para colocar no lugar em que ela saberia exatamente, bom, isso está junto com todas as coisas que são desse mesmo tipo, e então a pessoa, quando precisa, ela vai direto naquele lugar. Quantas vezes, por exemplo, nós não tivemos dificuldade para começar uma determinada tarefa porque a gente não sabia exatamente por onde começar. E muitas vezes é uma tarefa que a gente já fez 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, mas cada vez que a pessoa vai fazer aquilo de novo, ela se atrapalha porque ela não lembra direito o que ela fez daquela outra vez que conseguiu fazer direitinho, dar certo aquilo. Desde coisas muito simples, por exemplo, quantas pessoas têm um checklist do que elas precisam levar quando saem em viagem? A grande maioria das pessoas não tem. E aí, por conta disso, as pessoas muitas vezes acabam esquecendo coisas e só vão se dar conta que esqueceram coisas ou que levaram de novo coisas desnecessárias na bagagem porque elas não têm organizado esse processo desde antes, ou seja, utilizando como critério as outras vezes em que já se fez aquilo. Quantas vezes, por exemplo, nós já não perdemos prazos para entregar coisas porque a gente calculou mal o tempo que precisava para fazer aquilo? A pessoa olha para uma determinada atividade, uma determinada demanda e ela diz assim, não, mas eu tenho 2 semanas para fazer isso. Só que ela precisa, de repente, de 2 semanas ou de 10 dias para conseguir fazer aquilo com tranquilidade. E quando faltam, por exemplo, 5 dias, 4 dias, a pessoa começa a fazer, então ela se desespera porque ela se dá conta que, de novo, ela não vai ter tempo suficiente para fazer aquilo de uma maneira que não seja tão estressante. Isso é o normal das pessoas. Alguns de vocês que estão hoje aqui podem dizer, não, mas eu não faço isso, isso não acontece comigo. Mas, digamos assim, esse percentual de pessoas representa 1%, 2% da humanidade. E se vocês estão aqui e mesmo assim têm já alguns hábitos relacionados à organização, seguramente é porque já se deram conta de que a produtividade ela pode ser muito mais do que hoje cada um de nós produz. E é assim mesmo, quanto mais entendemos de organização e de produtividade, mais produtivos nos tornamos. Na verdade, nós poderíamos dizer que sempre a desorganização que vai resultar em improdutividade ou ter que reinventar a roda muitas vezes, ela sempre é o resultado da falta de critérios claros. Critérios claros podem se expressar em diversos contextos da vida, desde coisas muito simples, como, por exemplo,
o critério de que a gente, e é um dos critérios que a gente vai ver na sequência, o critério de coisas que a gente consegue resolver em pouco tempo, é muito interessante que a gente liquide na hora que a demanda chega. Isso é um critério que a pessoa pode adotar na sua vida. Ao adotar um critério desse tipo, quando, por exemplo, a pessoa já tem clareza que o que chegou de demanda ela não vai jogar para depois, porque senão pode acontecer que muitas demandas pequenas se acumulem e acabe consumindo um tempo incrível para aquilo, até por conta de tudo que a gente vinha falando antes, encontrar as coisas para conseguir fazer aquilo, saber por onde começar, etc, etc. Quanto que às vezes a demanda surge na nossa vida e a gente olha para aquilo e sabe, bom, isso aqui tem que fazer tal coisa. E se a pessoa faz na hora, ela liquida um problema que às vezes ia consumir o dobro, o triplo, 5 vezes mais o tempo. Mas por não ter o critério, a pessoa acaba agindo dessa maneira inadequada. Por exemplo, a pessoa recebe um e-mail e naquele e-mail tem uma coisa que ela precisa fazer. Ela poderia resolver aquilo em 1 minuto, mas ela deixa para depois. E aí depois ela tem que estar retornando nisso e perdendo tempo. Ou às vezes, por exemplo, a pessoa recebe uma proposta para fazer um projeto, para executar uma coisa que ela gostaria muito de fazer. Só que como ela não tem organizado todas as áreas da vida dela, o tempo que demanda cada uma das coisas que hoje ela já está fazendo, se é uma pessoa mais empolgada, mais animada, a pessoa já topa, sem saber se ela vai ter tempo para cumprir aquilo. E aí ela vai se dando conta que ela começa a atrasar tarefas, outras tarefas, tarefas desse novo projeto que ela pegou, tudo porque ela não tem critérios claros, porque ela não enxerga com clareza o tempo que cada coisa que ela está fazendo hoje consome. Ou, enfim, a gente poderia dar uma série de exemplos dentro disso, que ter critérios claros ajuda muito a pessoa a conseguir ser organizada. E ao ser organizada, a pessoa ela consegue otimizar o seu espaço, o seu tempo, os seus recursos e até a sua energia. E por conta disso, então, organização gera otimização e otimização gera produtividade. É uma sequência que sempre vai funcionar dessa forma. Então, como lidar com a falta de organização? Aqui a gente vai colocar 4 elementos. Na verdade, existem bem mais coisas, mas esses são, para a gente não ter uma overdose de informação, vamos falar de 4 coisas. A primeira delas eu vou explicar um pouquinho mais adiante, quando for o 5º fundamento, que é a ação imediata. A gente vai entender que esse é o principal critério para a gente conseguir começar um processo de transição para uma vida mais produtiva e com mais qualidade. A segunda coisa é que nós temos que ter esses organizadores na nossa vida. Só que uma pessoa ela não consegue ter esses organizadores se ela não tem claro quais são as áreas da vida dela. Se ela não tem muito claro quais são as áreas que ela atua, quais são os projetos que ela está tocando, em que ela está inserida, quanto tempo que consome cada coisa, ela não vai conseguir organizar isso. E o ideal, uma pessoa realmente organizada, ela teria pastas, marcadores, não só físicos, mas também no computador, na caixa de e-mails, na caixa de entrada dela, nos aplicativos que ela utiliza. Ela teria pastas e marcadores com os mesmos nomes, os mesmos marcadores, tanto no computador, ou pastas, tanto no computador, quanto na caixa de entrada, quanto relacionados aos materiais, documentos e as coisas que ela recebe fisicamente ou impressos. Enfim, isso é começar a organizar. Só que daí a pessoa diz, não, mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu vou definir esses organizadores? A gente vai falar sobre isso quando a gente chegar lá no 7º fundamento, mas que está em síntese ali, naquele último item que diz mapear as descobertas para gradativamente construir novos critérios. A gente vai voltar nesse assunto e talvez para esse primeiro item, esse primeiro fundamento, eu diria assim, que a coisa mais importante é começar daqui para frente. Como assim? Isso vai depender, obviamente, do nível de caos que está a nossa vida, em termos de organização, em termos de procrastinação,
em termos de como a gente está conseguindo lidar com as demandas que surgem, etc. Mas, quando uma pessoa ela chegou num ponto em que existem muitas coisas atrasadas, e está realmente complicado até entender por onde que ela tem que começar a organizar, a minha recomendação é que a pessoa comece hoje, daqui para frente, e ela deixe que naturalmente o passado dela venha cobrar as coisas que ela precisa colocar em dia. Porque eu vejo que muitas pessoas ficam nessa situação, mas puxa, preciso organizar, e não dão o primeiro passo. E ficam só pensando e se culpando e se punindo, porque não conseguem dar conta das demandas, mas elas não começam a fazer o fluxo. E quando a coisa está nesse nível, a melhor coisa que a pessoa tem a fazer é começar hoje e tocar daqui para frente. Ou seja, toda nova ação que eu vou fazer de hoje em diante, eu começo a colocar ela em ordem. E gradativamente, todas as coisas que estão na minha vida, elas vão voltar, elas vão me cobrar. E então eu vou colocando, porque elas voltam à pauta do dia, e assim devagarinho eu começo a colocar a coisa em dia. Mais ou menos como o lema dos alcoólicos anônimos, só por hoje. Ou seja, hoje, se a minha vida, a vida toda foi uma bagunça, pelo menos só por hoje eu vou organizar o meu dia. E vai chegar um momento em que as demandas principais começam a ser atendidas, porque a pessoa começa a entrar dentro desse fluxo de fazer o possível, fazer o viável todos os dias. E eu digo isso para vocês porque eu tenho exatamente esse perfil por conta de sempre estar envolvido em muitos projetos, muitas atividades. As pessoas que me conhecem sabem que eu sempre estou tocando 2, 3 coisas, às vezes mais coisas em paralelo. Eu sei que se eu desorganizo o dia de hoje, eu vou ter muita dificuldade para daqui para frente conseguir colocar em ordem. Então, esse foco no dia de hoje, fazer bem feito o dia de hoje, e gradativamente as coisas vão começando a entrar dentro do seu eixo. E isso tem um ciclo, tem um ritmo que vai depender de pessoa para pessoa. Então não adianta a pessoa ficar se punindo, se culpando, porque isso não vai levar ela a lugar nenhum. Ela precisa entrar em ação e começar a organizar a sua vida, e então a transição começa a acontecer. Bom, segundo aspecto. O segundo aspecto tem a ver com a simplicidade. Nós podemos dizer que o objetivo final de toda a produtividade é nós atingirmos essa simplicidade. Ou seja, isso praticamente teria que ser o norte de todo o processo. Mas vejam que existem 2 tipos de simplicidade. Nós não podemos considerar que toda simplicidade é benéfica, já que existe a simplicidade rasa e a simplicidade da excelência. Elas apenas se parecem, mas elas são drasticamente diferentes. Enquanto que a simplicidade rasa, ela é o resultado do despreparo, da falta de noção, da ignorância completa a respeito do que ela precisa fazer. E vejam, ignorância se chama, como nós chamamos o desconhecimento das coisas, ou seja, desconhecimento é ignorância. Não sabemos nem o que temos que fazer. Então, às vezes, a pessoa ela nem sabe que não sabe. Ela nem tem ideia do todo que envolve uma série de coisas em que ela está envolvida. E aí, por conta disso, ela olha para aquilo e pensa que aquilo é simples. Ela começa a mexer com aquilo e ela, pouco a pouco, vai se dando conta, vai descobrindo os fluxos, os processos, a maneira como cada coisa precisa acontecer, os prazos, as pessoas envolvidas, e tudo isso vai dando para ela uma capacidade de entender o todo e entender também as partes. Isso, pouco a pouco, vai conduzindo ela a uma visão dos processos que ela está vivendo, que se ela souber otimizar, ela chega nesse segundo aspecto do gráfico, que é a simplicidade da excelência, em que a pessoa ela entende e ela atinge o âmago daquilo que ela faz, ela chega na essência daquilo. Então, essa simplicidade da excelência, ela é o resultado de um longo processo, que envolve acumular muita informação, descartar o que não serve, testar, descartar de novo, praticar, aperfeiçoar, até que pouco a pouco ela vai descobrindo
quais são os pontos chaves, quais são as coisas mais importantes, e então ela vai tornando aquilo simples. É muito interessante que as pessoas que são muito boas em alguma coisa, um excelente parâmetro para entender o quão boas elas são, é as outras pessoas olharem para aquilo e dizer, puxa, mas o fulano fazendo parece tão simples. Isso é porque essas pessoas atingiram a capacidade de tornar simples. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, o processo envolvido ele foi bastante extenso. E vejam que não existe atalho nisso. Buscar a simplicidade é um norte, mas ao longo dessa busca por simplicidade, em conseguir ser produtivo de uma maneira simples, aprendendo a descartar o que não serve, a encontrar a forma ideal de fazer cada coisa, nesse processo a gente vai passar por uma crescente de complexidade, até que pouco a pouco a gente vai então atingindo essa simplicidade. E como nós podemos fazer para conseguir alcançar essa simplicidade? Até eu coloquei aqui como lidar com a falta de organização, não, como chegar à simplicidade. Errei aqui no slide, dupliquei ele e errei. Como chegar à simplicidade? Existem alguns, não são atalhos, mas algumas coisas importantes da gente ter em conta. A primeira delas é que nós temos que aprender a reutilizar as coisas que a gente já fez. Por exemplo, essa apresentação que vocês estão vendo, eu consegui fazer ela num tempo incrivelmente curto, porque eu tinha o template, tinha a estrutura, tinha o que eu queria colocar, e eu consegui fazer toda ela em 2 horas. Por quê? Porque eu já tinha antes trabalhado em uma apresentação com as transições, com a fonte que eu queria, enfim, selecionei as imagens, e todas as coisas na vida são assim, a gente pode reutilizar. Então, uma coisa muito importante para a gente conseguir atingir essa simplicidade é aprender a tudo que a gente fazer já pensando em reutilizar, ou seja, criar mais modelos e menos arquivos unitários, menos coisas que para a gente vão ser utilizados uma vez e descartados. Outra coisa, por exemplo, muito importante para a simplicidade é começar a construir checklists das coisas que são mais rotineiras. Isso nos facilita muito a vida, faz com que a gente não precise estar reinventando a roda cada vez que vai fazer a mesma coisa de novo. Outro elemento importante para a simplicidade é a gente aprender a ir direto ao ponto, ter esse foco. Claro que muitas vezes a gente precisa entender de outras coisas, mas ter como foco aquilo que é essencial. E como último elemento desse segundo ponto, aprender a descartar. Isso para algumas pessoas é extremamente difícil. Então a gente até cria dentro da metodologia do Proação, a gente cria o que se chama de limbo, que é aquele lugar onde a pessoa ela não descarta as coisas em definitivo, mas ela deixa num stand-by, ela deixa de tal maneira que ela sabe que não vai usar pelos próximos meses, então ela coloca num lugar onde ela não tem que ter aquilo à vista todos os dias competindo com as coisas que sim ela está utilizando no seu dia a dia. E isso então vai nos ajudando a construir a simplicidade, que é o segundo ponto. O terceiro ponto diz respeito aos 3 principais recursos que nós temos para nos tornarmos produtivos, que são, na verdade, os 3 principais recursos da nossa vida, que são o tempo, a energia e os recursos propriamente ditos, os recursos que necessitamos para cada coisa. Vejam que quando uma pessoa ela tenta gerenciar tempo sem levar em conta a sua energia pessoal e os seus recursos, os recursos necessários para a execução de uma determinada coisa, esse aspecto ele nunca vai ser suficiente, né? Ou seja, só gerenciar o tempo. Porque se uma pessoa tem tempo, mas ela não tiver energia, o que ela faz? Se ela tem energia, mas ela não tem tempo, não tem recursos, o que ela faz? Se ela tem os recursos, tem tudo à mão, mas não tem tempo, não tem energia, o que ela faz? Não faz nada. Então, como aprender a gerenciar esses 3 aspectos? Muito simples, e isso está na essência da metodologia que a gente trabalha dentro do Proação. Tempo se gerencia com definições de rotinas,
ou seja, com uma agenda organizada, com listas de tarefas, com uma série de ferramentas e recursos para a gente conseguir saber, no momento em que a gente está, o que precisa fazer. E que quando surge uma demanda que não é para o momento, a gente tenha, então, esse recurso à mão, esse recurso da agenda, esse recurso da lista de tarefas, que hoje a maneira mais prática de fazer isso são com ferramentas online, como, por exemplo, as ferramentas do Google, para a pessoa ter isso no celular, no notebook, no tablet, em todos os lugares, e ela poder acessar isso de uma maneira simples e já resolver o que precisa resolver na hora. Por exemplo, alguém liga, olha, eu preciso conversar contigo, que dia pode ser? Você já olha na agenda que dia que você tem disponível. Não é porque você não é um auto-executivo que você não tem que consultar a sua agenda. Porque se você não faz isso, você diz, tá, pode ser semana que vem, você não definiu nada com a pessoa. A pessoa não sabe que dia é da semana que vem, você fica com uma coisa pendente que você não marcou um momento, então isso não funciona. Então, o tempo se gerencia com uma agenda, com listas de tarefas, para que a pessoa saiba, no momento em que ela está, exatamente o que ela tem que fazer. Isso quebra a resistência inicial de produzir o que se precisa produzir, porque a pessoa ela não tem que ficar pensando, o que eu vou fazer? Tenho 20 coisas para fazer, o que será que eu vou fazer hoje? Não, você já tem isso estruturado se você usa a agenda com frequência, se você está habituado a usar a agenda. A energia, nossa energia pessoal, ela se gerencia com qualidade de vida. Como assim? Bom, com alimentação, com sono, com lazer, toda pessoa precisa de lazer, com técnicas como, por exemplo, meditação, porque a essência da coisa é que tempo é muito mais fácil de gerenciar do que energia. E não adianta ter tempo se não tem energia. É mais fácil, em pouco tempo, se você tem muita energia, você conseguir produzir, do que se você tiver bastante tempo e pouca energia. Então, a pessoa ela precisa de descanso, ela precisa de lazer, ela precisa de uma alimentação de qualidade, ela precisa de tempo na sua vida para poder dedicar às pessoas que ela ama, tempo para dedicar aos seus projetos pessoais e profissionais, que são coisas que estão dentro do seu projeto de vida, que são as coisas que ela acredita que tem a ver com o propósito dela na vida, que tem a ver com as coisas que ela gosta. Isso é gerenciar energia. Porque quando uma pessoa ela faz isso tudo que nós estamos dizendo, naturalmente o sistema nervoso dela desestressa e no outro dia ela tem mais tempo para conseguir produzir. O sistema imunológico dela trabalha bem. Agora, se ela não faz isso, se ela não se preocupa com a qualidade de vida dela, com a alimentação, com o sono de qualidade, com o lazer, com, enfim, todas essas coisas que estamos falando, o que acontece é que ela perde o seu principal recurso, que é a sua força vital, que é a sua força de produção. E os recursos, eles se gerenciam quando uma pessoa ela tem a capacidade de ter previsão e controle. Para isso, ela precisa construir checklists, anotar, registrar os processos realizados, desde a parte financeira, por exemplo, que a pessoa consiga registrar. Uma maneira muito simples da pessoa começar a construir inteligência financeira é ela anotar tudo que ela gasta. Automaticamente, o simples fato dela anotar, ela começa a construir consciência em cima desse processo. Porque o registro, de alguma maneira, ele traz consciência para as coisas que nós estamos fazendo. E a gente pode, então, voltar aquilo, revisitar aquilo, para se dar conta do que é necessário. Uma pessoa que, por exemplo, está fazendo uma reforma na casa dela e ela não anota quanto ela está gastando com cada coisa, na próxima reforma ela não tem como conhecer o quanto que vai sair do orçamento dela, do previsto do orçamento dela, vai sair a próxima reforma. Porque ela vai identificar padrões dentro disso se ela começa a registrar. Então, recurso se constrói tendo consciência, que é previsão e controle, controlando os processos e, a partir disso, tendo a capacidade de prever os seguintes. E esse foi, então, o terceiro aspecto fundamental. Quando nós falamos do quarto aspecto, sentido é o que produz foco, a gente está falando essencialmente de um bom motivo para fazer as coisas. Vocês já se deram conta que existem pessoas que deixam tudo para a última hora e chega na última hora, quando as coisas estão à beira de um colapso, a pessoa ela baixa a cabeça e produz,
de uma maneira impressionante. E aí as outras pessoas dizem, mas por que você não fez isso antes? Para não ter que passar por esse estresse, por essa ansiedade, esse nervosismo. E a resposta é muito simples. A pessoa não fez isso antes porque ela tinha o bom motivo, mas ela estava ainda distante daquilo. Então, quando uma pessoa quer, ela faz. E ter sentido, ter propósito, a clareza quanto à importância de sair das outras coisas que nos distraem para produzir, isso é o que dá foco. Hoje as pessoas falam muito em determinados transtornos, como, por exemplo, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o famoso TDAH, que chegam a dizer que pelo menos 1/3 da população tem. Na verdade, nós vivemos uma cultura em que estamos bastante acostumados à distração. As coisas nos distraem e nos chamam a atenção cada vez com mais facilidade. Então, obviamente, a gente vai construindo uma estrutura de pensamento que não é muito apta a construir foco. Mas sempre que nós temos interesse, nós temos foco. Todas as coisas que nos chamam a atenção fazem com que, de alguma maneira, a gente consiga abstrair do resto e ser naturalmente cativado por aquilo. Então, a pergunta é, o que precisamos fazer para renovar essa motivação, para renovar esse interesse pelas coisas que muitas vezes a gente já sabe. Eu preciso ter interesse, mas a pessoa ela não renova isso. Se a pessoa, por exemplo, ela constrói um plano de metas, como geralmente agora, por exemplo, nós estamos entrando na metade do ano, e é muito provável que várias pessoas que estiveram aqui, que estão aqui, lá no início do ano, elas se propuseram a fazer uma série de coisas nesse ano de 2019. E a pergunta é, conseguimos? Fizemos? E a resposta que a gente já imagina é que, geralmente, não, as pessoas não conseguem fazer. E o motivo pelo qual não conseguem fazer é porque elas não renovam o propósito diariamente. Se você faz uma promessa e você esquece da promessa, como é que você vai cumprir? Se outras coisas vão se arrastando na nossa vida e vão tirando o espaço que antes a gente tinha pensado em ocupar com uma coisa que é importante, que é significativa, quando é que a gente vai fazer? Não vai fazer nunca. Então, o foco que nós precisamos para ter produtividade, para atingir as nossas metas, para conseguir chegar naquele lugar que nós nos propusemos a chegar, para isso tudo nós precisamos aprender a renovar a nossa motivação diariamente. E aí vem um segredo, uma grande chave, poderosíssima, que para uma pessoa renovar a sua motivação diariamente, ela precisa lembrar-se do que ela se propôs. Só que ela não deve lembrar apenas o que ela precisa fazer no dia, ela lembrar no início do dia. Isso já seria fantástico. Isso é o que nós chamamos de intenção do dia. A pessoa começar o dia, olhar para todas as suas atividades que tem que fazer e dizer, ok, então é isso e é isso que eu vou fazer, e a pessoa se determinar. A maior parte das pessoas sequer faz isso. Mas, na verdade, o excelente, a excelência dentro disso, dentro do foco, ela acontece quando o nosso dia começa na noite anterior. Como assim? Quando nós, antes de terminar, ou seja, nossa última tarefa da noite, antes de nos entregarmos ao sono, é olharmos para as atividades que fizemos no dia, o que vamos precisar fazer amanhã, e olhar para cada uma dessas atividades e se sentir, se imaginar fazendo e se sentir motivado a fazer. Se imaginar desempenhando aquilo com fluidez, com foco. Quando nós fazemos isso e então vamos dormir, o nosso subconsciente ele constrói caminhos dentro da nossa estrutura psíquica para que a gente acorde de manhã com a energia e o foco muito mais ajustados. E então refazer essa motivação olhando de novo para tudo que vai fazer no dia e se determinando que esse dia, quando a gente chegar no final dele, a gente vai ter, então, realizado todas aquelas tarefas com excelência, a gente vai ter motivos para celebrar.
Essa chave ela é fundamental e a maior parte das pessoas não conhece isso, ou conhece, mas não faz, de olhar atividade por atividade que tem que fazer e se imaginar fazendo, tanto na noite anterior quanto no início do dia seguinte. E isso foi, então, o quarto aspecto. O quinto aspecto. Bom, o quinto, a gente já falou sobre ele no início, ele tem a ver com a capacidade da pessoa adotar parâmetros para agir, parâmetros para poder ser mais produtivo, porque se nós não tivermos um parâmetro para nos basearmos, nós simplesmente vamos atuar dentro do piloto automático. E que parâmetros são esses? Principalmente, essencialmente, é um parâmetro, que se chama ação imediata. Nós temos que adotar por hábito e checar isso ao longo do dia, o hábito de ter uma ação imediata diante de cada demanda. Ou seja, surgiu a demanda, a gente tem que se acostumar que alguma coisa a gente tem que fazer com aquilo no exato momento em que a demanda chegou. E que ação é essa? Bom, podem ser 5 ações, que são essas 5 que nós temos listado aí no slide. A primeira delas é a mais óbvia, que é resolver na hora, como a gente já falou antes. Se você tem tempo, ou seja, isso não vai consumir muito tempo, vai consumir 1 minuto, 30 segundos, até 2 minutos no máximo. Você tem energia, você consegue fazer aquilo imediatamente. Você tem o recurso necessário para fazer, você faz na hora, de maneira rápida, imediata e liquida isso, para que isso não vire um fantasma, mais um, para atormentar a sua vida. Agora, nem tudo dá para fazer no exato momento, e também a nossa vida viraria uma bagunça, porque a gente não conseguiria dar conta das coisas que programamos de fazer. Então, temos que ter consciência que nem tudo dá para resolver na hora. Então, o que nós vamos fazer a partir disso? Nós vamos pensar em outras possibilidades, mas todas elas envolvem uma ação imediata. Além de resolver na hora, se não podemos resolver na hora, o que a gente tem que fazer? A ação imediata, que provavelmente vai ser a maior parte das vezes a ação que a gente vai adotar, é programar aquilo, é colocar numa agenda, é colocar numa lista de tarefas, ou seja, a gente coloca aquilo para realizar num outro momento, em que fica claro esse outro momento. Porque quando uma pessoa ela tem organizado a sua agenda, ela tem organizado as áreas da vida, os blocos de atividade que ela precisa fazer em cada momento, isso é uma construção, isso leva um tempo, mas isso é o ideal para uma pessoa ser produtiva. Então, nesse momento, a pessoa programa as coisas. Uma terceira possibilidade é que, antes de programar, a pessoa precise dedicar um tempo para transformar aquilo num projeto. Existem tarefas na nossa vida em que elas demandam não uma ação imediata e nem uma simples programação, mas a gente precisa destrinchar aquilo, porque aquela ação ela envolve outras ações encadeadas, uma sequência de processos. Então a pessoa ela precisa primeiro destrinchar isso para então depois colocar dentro da agenda. É uma outra possibilidade, mas também é uma ação imediata. Ou seja, a pessoa programa o momento em que vai fazer isso. Outra possibilidade é delegar. Quando se trabalha em equipe é muito comum que isso aconteça. E a última ação imediata é simplesmente descartar ou colocar naquele limbo lá que a gente estava falando antes. Isso é fundamental, esse parâmetro, o parâmetro da ação imediata. Sem isso, não existe produtividade possível na nossa vida. Vamos adiante, porque depois nós vamos abrir para as perguntas e aí a gente vai poder dialogar sobre esses pontos. O sexto ponto é mover-se na mesma direção. Já como dizia Confúcio tem uma frase muito interessante, que é assim, ó, mova todos os dias um punhado de areia, e um dia você terá uma montanha. Ou seja, esse poder de priorizar uma coisa por vez e de forma consistente realizar todos os dias, avançar um pouco naquela direção. Isso produz resultados eu não diria nem longo prazo, eu diria médio prazo, resultados impressionantes, quando a gente tem esse poder da consistência. Mas nós sabemos que a vida não é um conto de fadas e nem todas as pessoas conseguem priorizar uma coisa por vez. Então nós vamos dizer que, independente do caminho que nós vamos adotar
dentro dessa diretriz, que existem duas possibilidades, que é adotar o caminho rápido ou o caminho abrangente. O caminho rápido é quando a gente realmente consegue fazer uma coisa por vez, dedicar toda a nossa energia para uma só coisa. Isso é magnífico, isso é ótimo, é o ideal. Mas às vezes não conseguimos, às vezes temos demandas diárias da vida que não podemos simplesmente dizer, não vou fazer isso agora, porque eu estou me dedicando a tal coisa. Porque a vida é assim, para algumas pessoas, a pessoa não vai ter essa escolha. Então nós chamamos isso de caminho abrangente, em que a pessoa avança mais lentamente, mas avança em várias direções ao mesmo tempo. E para um caminho e para outro, existe uma pequena variação, mas em ambos os casos, para uma pessoa conseguir avançar nos seus projetos, se tornar produtiva, a regra essencial disso é que ela aprenda a dizer não. O que significa dizer não? Dizer não, por exemplo, aprender a dizer não é não assumir, por exemplo, compromissos que afastam a pessoa da direção que ela traçou para si mesma. Vamos supor que a pessoa tem um projeto dentro de uma determinada área, ou mais de um projeto dentro de uma determinada área, e de repente surge uma proposta super encantadora de uma coisa, mas que é em outra direção. Se a pessoa ainda não está enrolada com várias coisas que ela não pode deixar para depois, a maneira mais coerente dela poder avançar nos projetos que ela tem, que estão ativos, é saber dizer não. Também a pessoa ela tem que saber dizer não para todas as distrações que vão se apresentar no dia a dia. Ela precisa saber dizer não para todas inclusive as pessoas, os contextos, os convites que vão se apresentar para nós e que são, na verdade, tentações que nos afastam do que a gente propôs para si mesmo. Obviamente que não se entrássemos naquela questão de não fazer mais nada a não ser aquilo que nos propusemos a fazer, poderíamos estar caindo dentro daquela lógica da produtividade tóxica. Mas nós precisamos aprender que até os momentos de lazer, eles precisam ter um espaço no nosso cronograma semanal. Tem que ter um momento de não fazer nada, tem que ter um momento para fazer atividades que são hobbies, tem que ter um momento para dedicar para a família, para os amigos, para sair. E isso é uma coisa que quando a pessoa aprende a dizer não durante o horário de trabalho dela, aprende a dizer não para todos os distratores, naturalmente ela vai conseguir produzir mais e esse tempo para poder dedicar para lazer, para outras atividades, esse tempo ele vai aparecer. Ao contrário, quando uma pessoa ela não faz isso, o que acontece é que ela acaba, vamos supor, entrando nas redes sociais no horário de trabalho. Ou seja, um lazer na hora de trabalho. Então ela não consegue produzir o suficiente e na hora que ela deveria ter lazer, adivinha o que ela vai fazer? Ela vai ter que trabalhar. E depois, na hora em que ela deveria descansar, o que ela faz? Ela inventa o lazer. Vai ver um filme, entra a madrugada dentro, no outro dia está cansada. Ou seja, produtividade saudável envolve fazer escolhas e viver segundo essas escolhas. Isso são aspectos importantes, então, que a gente tem que levar em conta. Então, para poder se mover numa direção, a gente tem que aprender a dizer não para as outras coisas. E já chegando no 7º ponto, para então a gente poder abrir para o diálogo, e vocês veem que são aspectos bem abrangentes, e por conta disso a gente já pensou em dar um presente para vocês, que é disponibilizar um e-book, onde vão estar esses 7 aspectos para vocês poderem revisar, sempre que necessário, sempre que sintam vontade de, a partir disso aí, estruturar o cronograma de vocês, a vida de vocês, a produtividade, enfim. Então, a gente vai disponibilizar um e-book para todos que estão hoje aqui no webinar, gratuitamente. O 7º ponto é mapear processos. Vejam que nós estamos falando de uma transição de vida em direção a uma vida mais produtiva, mais organizada, mas para isso a gente precisa conseguir entender onde está indo o nosso tempo, onde está indo a nossa energia,
o que que escoa o nosso tempo no dia a dia, o que que escoa a nossa energia. Nós precisamos, na verdade, entender de nós mesmos. Conseguir organizar-se em síntese é conhecer a si mesmo. Conhecer, por exemplo, quais são os momentos em que a pessoa procrastina e por quê e de que maneira ela faz isso. Quais são os momentos em que ela é mais produtiva. O que ela faz para ser mais produtiva? Como é que ela consegue, naquele momento, ser produtiva? Muitas pessoas mapeiam as coisas que fazem errado, mas poucas pessoas mapeiam as coisas em que elas acertam. E se você não sabe por que acertou, você não vai conseguir repetir esse mesmo êxito. Então, saber o que você fez dessa vez para conseguir ser mais produtivo? Por que você foi mais produtivo? Quais são as áreas da sua vida que você está negligenciando nesse momento? De que maneira você está negligenciando? Quais são, por exemplo, os momentos do dia que você está mais disposto? Todo mundo tem um biorritmo. Então, tem horas do dia, tem dias da semana, tem momentos ao longo do mês em que a pessoa está super produtiva, em outros momentos em que a energia dela está mais baixa. Ela precisa entender isso para ajustar o cronograma de atividades dela a esse biorritmo também. Por isso falamos que é tempo, energia, que é isso que estamos falando, e recursos. Mas isso tudo é questão da pessoa mapear. Seria absolutamente impossível a pessoa mapear isso tudo, mapear todas essas áreas de uma vez. Então, ela tem que se dar conta que não é necessário ter o mapa completo para começar a se mover dentro desse caminho da produtividade. É o exato oposto. Ela precisa começar a construir esse mapa, começar a mapear a produtividade a partir do tempo, a produtividade a partir da energia, a produtividade a partir dos recursos disponíveis. E a partir disso, então, é que ela vai começar um caminho de transição, porque ela vai começar a entender de si mesma. E vejam que isso significa hoje mesmo já fazer um primeiro rascunho, um primeiro plano de organização semanal. Se você ainda não tem, por exemplo, muito claro quais são os projetos que nesse momento você está tocando, quais são as coisas que você precisa fazer ao longo da semana, está na hora de fazer uma lista disso e colocar isso tudo distribuído na agenda. Colocar em uma, por exemplo, segunda-feira de manhã eu vou lidar com tal coisa. Por quê? Porque segunda de manhã é um dia que eu tenho muita disposição e é um dia que geralmente eu começo a semana com mais pique, começo com mais gás, começo com mais vontade de ser produtivo. Então, de manhã e segunda de manhã. Então, eu vou colocar a coisa mais difícil na segunda de manhã. E assim por diante, a pessoa faz um rascunho disso. Nós chamamos isso de técnica do rascunho. Não pensar em fazer muito aprimorado, fazer uma primeira versão dessa organização e, a partir disso, diariamente, pratica e ajusta. E ajusta e pratica de novo, e vai testando, e assim, então, a pessoa vai começando a mapear os processos que dizem respeito à sua vida. Muito bem, para terminar, então, essa nossa apresentação, já estamos quase chegando em 1 hora, que era o nosso tempo previsto, isso é um pouco do que nós trazemos dentro da metodologia do Proação. O Proação é para pessoas que são desorganizadas, em algum nível, para pessoas que têm muita coisa para fazer e não dão conta, para pessoas que querem parar de procrastinar, para quem está acostumado a começar coisas, já muitas vezes começou coisas e não deu continuidade, projetos, planos, para pessoas que querem, acima de tudo, principalmente, terminar o dia, todos os dias, com disposição, para poder aproveitar o melhor da vida, para se dedicar às pessoas que ama, para fazer as coisas que realmente importam na vida dela. Então, isso é a metodologia do Proação. E a gente está, como eu disse lá no início, aqui em Caçapava do Sul, promovendo agora no final do mês de junho, um workshop sobre organização e produtividade na prática. Então, nos dias 28 de junho, que é uma sexta-feira, das 2 da tarde até as 10 da noite, com uma pequena parada para um coffee break, e no sábado, ou seja, são 2 dias. No sábado, começando às 8 da manhã, dando uma pequena parada para o almoço, indo até às 5 da tarde, lá na SIC, no 3º andar do prédio da SIC, onde fica a SIC, ali na quadra do hospital, algumas pessoas não sabem onde é a SIC,
Então, nós vamos fazer esse workshop, onde a pessoa vai aprender na prática como fazer isso tudo que a gente falou. Porque existe existe uma metodologia de transição para conseguir construir isso aí. E a gente vai construir isso junto com as pessoas que estarão nesse workshop, passo a passo. A gente vai ver maneiras muito simples de otimizar tudo isso que a gente falou, construir essa clareza, começar a colocar em ordem as atividades, ir mapeando esses processos. Em 2 dias apenas, a pessoa ela vai ter as ferramentas necessárias para conseguir construir uma transição. E vejam que nós temos para esse workshop 3 lotes de ingressos. O primeiro lote de ingressos, ele se esgota daqui a 2 dias, no dia 8 de junho, que o primeiro lote ele custa R$370 e a pessoa pode pagar isso em até 12 vezes. Se a pessoa vai pensar isso em termos de dias, isso dá um pouco mais de R$1 por dia que a pessoa teria para aprender uma coisa em que ela vai conseguir triplicar ou até mais que triplicar a produtividade dela. A partir do dia 8, então, até o dia 22, já entramos no segundo lote dos ingressos, então custa R$490, a pessoa também pode fazer em 12 vezes, de R$49. E no terceiro lote, que daí já é na última semana do curso, o curso vai para o valor integral, que são R$620, a pessoa também pode fazer em 12 vezes, de R$62. E para deixar todo mundo mais atiçado, a gente vai fazer uma oferta nesse momento só para quem está no webinar. Apenas para as pessoas que estão no webinar, ou seja, é só hoje, essa oferta ela não está lá dentro do evento, eu vou mostrar agora para vocês onde que está os ingressos. Só hoje, até a meia-noite, as pessoas que acompanharam esse webinar e algumas pouquíssimas pessoas que me disseram que não queriam, que não podiam acompanhar hoje, mas que queriam a gravação desse webinar para ouvir amanhã, apenas para vocês e para essas pessoas, nós vamos ofertar um curso a mais, além desse workshop. As pessoas que comprarem hoje o curso, até a meia-noite, vão receber um curso totalmente de graça, online, onde vamos apresentar 12 estratégias de coaching para superar a procrastinação e o negativismo, ou seja, além da questão da produtividade e organização pessoal, que é o que nós vamos trabalhar dentro desse workshop, nós vamos entrar nos elementos internos. Como a pessoa faz, por exemplo, para tomar decisões e conseguir sustentar essas decisões, como ela faz para identificar o seu padrão e o seu nível de intensidade de procrastinação, de negativismo, e como ela constrói uma outra estrutura de pensamento, um outro mindset, para que ela consiga, então, se sentir mais produtiva e conseguir operar dessa maneira no seu dia a dia. Então, só hoje, quem comprar esse curso até a meia-noite, quem está nesse webinar e comprar até a meia-noite, vai receber esse curso, que é um curso online, totalmente de graça. Então, para falar um pouquinho disso, deixa eu só mostrar aqui, para finalizar a nossa apresentação, deixa eu mostrar aqui a plataforma de onde vocês compram os ingressos, que é essa plataforma aqui, é o Eventbrite. Aqui estão os ingressos, vocês olham aqui, tem a explicação do que é o workshop, com todos os seus elementos aqui, mas o que importa é esse botãozinho verde. Quando vocês clicam aqui, aqui vai aparecer os lotes. Então a pessoa, e isso aqui, ele é configurado para a gente, não tem opção de modificar essas datas de lote, enfim. Então quem não conseguir comprar agora, vai ter que comprar depois no segundo lote. E quem não comprar hoje, de vocês que estão aqui no webinar, também não ganha o curso online. Então é só clicar aqui, coloca o ingresso ou o número de ingressos que queira comprar, clique em continuar. Então a pessoa já é direcionada para a página de venda, ela tem dentro desse processo um tempo para preencher os seus dados aqui, colocar o seu cartão de crédito, selecionar qual é o cartão, o número de parcelas que a pessoa vai colocar, tudo está aqui que ela quer pagar, tudo está aqui de maneira bem simples para que vocês consigam fazer isso ainda hoje. Muito bem, meus amigos, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Então, agora,
nós abrimos para perguntas, para comentários, para o que vocês quiserem dentro do chat. Vamos dialogar sobre isso. Se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Se quiserem utilizar o microfone, podem utilizar também. Nesse caso, vocês precisam clicar ali sobre o íconezinho do microfone para habilitar ele. Nós desabilitamos aqui por padrão, para que não tenham ruídos durante a apresentação, mas agora vocês sintam-se à vontade para habilitar ele, ou se quiserem fazer alguma pergunta pelo chat também, fiquem à vontade. E então, nós vamos disponibilizar para vocês, tanto para as pessoas que estão que a gente tem o contato pelo ManyChat, pelo Messenger do Facebook, quanto pelo WhatsApp, a gente disponibiliza então essa apresentação para vocês, ok? Vamos dar mais um minutinho para perguntas. Se quiserem perguntar alguma coisa, sintam-se à vontade, ou comentar alguma coisa. O Ricardo pergunta assim: boa noite. Entre tantas coisas que queremos fazer ao mesmo tempo, como saber qual delas dar prioridade? Bom, isso aí é super interessante, Ricardo. Na realidade, quem vai estabelecer a prioridade é você. Agora, qual o critério que você vai adotar para a prioridade é que vai variar. Por exemplo, existe até uma matriz que se trabalha, existem duas matrizes de produtividade que se trabalha, uma é uma matriz antiga que se chama de Eisenhower, e outra é a tríade do tempo, que é uma metodologia criada por um brasileiro chamado Christian Barbosa. Elas são ligeiramente diferentes, mas eu vou sintetizar no seguinte: existem duas coisas, que é o urgente e o importante. O importante, por exemplo, eu gosto mais da matriz do Christian Barbosa, da tríade do tempo. Ele diz assim, uma coisa ou é urgente ou ela é importante. Ela não pode ser urgente e importante ao mesmo tempo. Por quê? Porque coisas são importantes quando elas fazem parte de um projeto de vida que você tem, faz parte de um propósito maior que você tem. Então, são coisas que você precisa fazer ao longo do tempo, com planejamento, com estrutura. No momento em que uma coisa que era importante, você deixou passar o tempo de poder fazer com calma, com tranquilidade, você acaba migrando isso para dentro de uma outra esfera, que é a esfera do urgente. O urgente é aquilo que você tem que fazer agora, você tem que parar as outras coisas e fazer agora. Então, assim, no geral, a maior parte das pessoas tem muitas coisas urgentes para fazer e elas passam o tempo todo, e por que não dizer a vida toda, apagando incêndios. A gente tem que conseguir encontrar um ponto de produtividade em que a gente consiga extinguir as urgências ou deixar elas num nível bem baixo, para poder realmente fazer o que importa. As grandes prioridades da nossa vida, quando nós estamos operando dentro de um fluxo de produtividade bacana, essas coisas elas estão relacionadas ao importante, à esfera do importante. Enquanto que a urgência é aquilo que é o incêndio que a gente tem que apagar. Então, nesse momento, como priorizar? Bom, você vai começar a partir de hoje a trabalhar com as coisas e olhar para elas. O que eu tenho que fazer hoje? E, obviamente, vai entrar na lista, no topo da lista, as coisas que são urgentes, porque se são urgentes, você não pode mais protelar isso. Mas, pouco a pouco, começando a estruturar isso, vai começar a sobrar espaço. E aí, nesse espaço, é interessante que você comece a planejar metas. Projetos que tenham, por exemplo, uma curta duração, outros projetos que tenham uma média duração, projetos de longa duração, para que a gente consiga, então, se projetar dentro do tempo e cantar a pedra, dizer, olha, como é que eu quero estar daqui a um ano? A maior parte das pessoas que fazem isso não fazem com a estrutura necessária de renovar essa motivação, de tal maneira que a pessoa chegue depois de um mês e aquela meta que ela tem lá no final do ano, ela diga, puxa,
eu consegui pegar essa meta de 12 meses, eu quebrei ela em meses, em etapas, que é uma coisa que eu tenho que atingir em cada mês. O mês eu quebrei em semanas, as semanas eu quebrei em dias, e eu consegui estruturar, então, um plano de ação para chegar lá. E a maior parte das pessoas nem faz isso. E se elas não renovam a motivação delas diariamente, o que vai acontecer é que lá no final do mês, a pessoa vai olhar e ela não sabe se ela está se aproximando ou não, porque ela não tem um parâmetro de verificação. Então, isso tem que ser feito, a construção de metas, de projetos, de construir um projeto de vida que seja coerente com o todo que a pessoa quer atingir. Mas nesse momento, para a grande maioria das pessoas, o que é o real? O real é apagar incêndio. E a gente começa a estruturar isso, vai estruturando, e pouco a pouco a gente vai saindo da urgência e vai entrando dentro dessa outra esfera que nós chamamos de o importante. Respondido? Se não tiver, se quiser saber alguma coisa mais específica, pode perguntar. Alguma outra pergunta? Se não há mais perguntas, nós vamos nos despedindo. Lembrem, hoje, até meia-noite, os que... Ó, a Nath entrou aqui, Natália, se verificamos, eu já estava me despedindo na última hora, nos 45 do segundo tempo, a Natália colocou assim, ó, se verificarmos que o momento mais produtivo for à noite, na madrugada, como conseguir desfrutar dessas horas noturnas sem prejudicar o sono? Então, embora a experiência, ou seja, a nossa experiência de vida nos diga, ou diga para algumas pessoas, que essas pessoas são mais produtivas na madrugada, na verdade, isso é, digamos, é fruto de uma cultura em que nós nos acostumamos muito a dormir tarde. O nosso relógio biológico, ele não foi programado para que sejamos criaturas noturnas. A coruja é uma criatura noturna, o gato é uma criatura noturna, o ser humano não. A evidência disso é que os picos em que nós produzimos o hormônio do crescimento, eles precisam acontecer quando nós já estamos em sono profundo, quando entramos em sono profundo logo nas primeiras horas depois da meia-noite. E esse hormônio do crescimento ele está relacionado a uma série de coisas que vão produzir, que não são só para o adolescente, para a criança, mas para todos nós. Porque ele é um hormônio que atua em vários sentidos dentro da nossa constituição biológica e da nossa saúde e do nosso sistema imunológico. Então, o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa construir gradativamente o hábito de acordar cada vez mais cedo. O ser humano, ele por natureza, ele é para ter, nas primeiras horas do dia, junto com o sol, logo em seguida do sol, e apesar de isso ser bastante difícil no inverno, né? Principalmente nos lugares onde são frios, como é aqui, a pessoa precisa construir o hábito de acordar cedo e produzir nessas primeiras horas, e produzir muito. Inclusive, tem um livro sobre isso que eu quero recomendar para vocês, que se chama O Milagre da Manhã. Recomendação do Diogo para mim e agora de mim para vocês. Onde ali ele vai falar muito sobre isso. Então, nós temos que construir devagarinho esse hábito de não invadir a hora do sono com o trabalho, com o estudo, com as outras coisas, porque, na verdade, isso é algo que nos adaptamos, mas a nossa constituição biológica não foi feita para ser assim. Essa, digamos, seria a resposta do ponto de vista da produtividade saudável. A segunda resposta é, você não precisa fazer isso da noite para o dia, isso é uma transição, você vai construir uma transição para isso. Então, aos pouquinhos, vai se dando conta de como cada vez que a gente invade a hora da madrugada, trabalhando, estudando, enfim, como a gente
perde qualidade, perde energia e perde produtividade no dia seguinte e às vezes nos dias seguintes. Vai se dando conta, vai construindo consciência para que aos pouquinhos tenha condições de começar a fazer essa transição. Então, uma é a resposta ideal e outra é a resposta real, que é a resposta da transição. Mas as duas vão na mesma direção. Ok, Natália? Acredito que seja a Nath, não tenho certeza se é a Natália que eu conheço, que está perguntando aqui. Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Já estamos finalizando por hoje. Os que quiserem, a gente pode passar para vocês essa gravação para que escutem de novo. O Ricardo dizendo, sempre bom te ouvir. Roger, vai disponibilizar o vídeo? Sim, a gente disponibiliza para vocês o vídeo e o e-book também dessa apresentação. O e-book, a gente fez um e-book específico para esse tema que a gente estava tratando aqui. Ok? A Natália agradecendo também, dizendo que ela mesma é a Nath. Então, é isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês, pela presença. E nós seguimos nos vendo. Fica o convite para que estejamos todos, então, nos dias 28 e 29 de junho, participando desse workshop, onde nós vamos trabalhar de forma prática a organização e a produtividade. Um grande abraço para vocês e continuamos em contato.